ufologia. Bom período temporal incerto, amigos e ouvintes do Café com Ufologia. Estamos aqui nos estúdios Banfield para mais um dia de gravação. Hoje, eu, Lucas Cruz, estou aqui com ele, que já desapareceu depois de dizer que ia no banheiro, Felipe Cruz. E aí, Lucão, como é que tá? Ô, Lucão, hoje eu tava vendo, até não comentei contigo antes dos bastidores, né? Que tá tendo a primeira conferência, não sei se é da primeira, a Conferência Nacional de Ufologia. Não sei se tu chegou a dar uma olhada. Eu não tô sabendo disso aí. Pô, é bem legal, cara. Até eu vi que tava dando ali. E ela é legal, que assim, qualquer um pode entrar, porque ela é pelo YouTube. Ela é totalmente virtual, sabe? E os principais ufólogos do país estão participando. O Petit, o Jackson Camargo. Tem uma gurizada boa ali, cara, participando. Tem mais nomes agora que eu esqueci. Eu não tô sabendo disso aí, até porque tá tudo meio abafado pela audiência dos UAPs lá nos Estados Unidos, né? E, cara, como diz o guri de Uruguaiana, só se fala em outra coisa, né? O mundo da ufologia tá dominado aí por esse assunto, né? Tu chegou a dar uma olhadinha? O que tu tá achando disso tudo? A audiência em si eu não vi, né? Mas eu vi comentários, né, do pessoal, assim. Essa segunda, porque já teve uma primeira, né, com o David Grush, né? Essa segunda aí que Elizondo e os outros caras ali foram lá. Ela tá bem mais burocrática, né? Que a primeira, né? A primeira foi uma coisa mais impactante, assim, Sim. né? Mas essa segunda aí tá mais burocrática, mas é como o Ribas comentou aí numa live aí que fizeram, né? Vai ser isso aí, não vai ter vídeo de UAP, não vai ter foto, entendeu? A coisa vai ser bem burocrática. Até porque os denunciantes e os senadores lá, eles estão tratando como um crime, né? Um crime que o Pentágono e o governo dos Estados Unidos está cometendo, né? Eles estão escondendo, Sonegando informações. estão sonegando informações sobre o dinheiro do contribuinte estadunidense. Então eles querem saber, né? Até porque se está sendo usado o dinheiro para estudar esses fenômenos, então o fenômeno existe. Isso que é a principal alegação, né? Como é que eles vêm dizer depois que não existe se está sendo usado o dinheiro para pesquisar isso aí? E a principal ata, né, o principal argumento dos céticos, né, que eu converso com pessoas que são entusiastas do assunto e pessoas que não são, né, e os que não são, eles batem muito na tecla de que esses caras falam, mas cadê as provas, cadê os objetos? Eles dizem que conhecem pessoas que viram, mas eles não viram. Sim. Então tem esse contraponto dos céticos, né? Dentro da audiência mesmo teve muitos denunciantes que, diante de algumas perguntas, eles falavam, isso eu não posso falar aqui. Exatamente. Eu só posso falar a portas fechadas. E o pessoal pensa assim, agora que eu vou falar aí. Não vai ser agora. E daí fica nisso, né? E daí teve um pessoal assim que ficou bem decepcionado com essa segunda audiência, né? Só que é isso aí, né, cara? Como disseram ali, não adianta esperar nada muito além disso, uma revelação bombástica, assim, né? Eu acho que foi não sei se foi o pessoal do Contato que eu vi, o Cornaccioni, e fugiu o Vini. E tem mais tem um terceiro integrante agora lá. O Eduardo. O Eduardo do Podcast X. Do Podcast X. Faz um excelente trabalho também no Podcast X. Eles falaram que uma coisa bem legal é que tinha um documento agora que o Leo Elizondo trouxe. Que deu todo eu não sei exatamente, eu não vi de onde é que veio a origem desse documento. Sim. Se ele é um documento do governo, se é um documento do próprio Leo Elizondo, que dá detalhes sobre operações, sobre os objetos, sobre os fenômenos. E tem um nome bem peculiar esse documento, não sei se tu viu. Não sei se é Estrela, alguma coisa, Estrela... o Imaculada Constelação. Imaculada Constelação. Chegou a dar uma olhadinha? Esse Imaculada Constelação parece que é um programa do governo dos Estados Unidos, se eu não me engano, de uma rede de satélites que pesquisa o fenômeno UAP. E porque isso aí também foi falado lá, né? Porque
Pô, se a NASA tem telescópios super potentes para poder tirar foto do fenômeno, por que a gente tem que estar esperando a gente aqui na Terra tirar foto com o celular, entendeu? Sim. E, sabe, não faz sentido. E esse Imaculada Constelação era uma coisa que estava bem acobertada assim, e agora veio à tona. Veio à tona e foi legal. Está sendo bem comentada essa Imaculada Constelação aí. E foi bem interessante eles trazer esse documento a público, né? Eu achei bem legal os detalhes dele. Esse documento foi levado também agora no podcast do Ciência Sem Fim, com o Sacani, o Rony Vernet e o Chuasa. Eu tenho que assistir isso aí. Foi bem legal porque eles discutiram o projeto, botaram na tela, assim, sabe, foram discutindo pauta por pauta. E para quem quer saber mais sobre esse projeto, lá no canal do famoso Serjão, Serjão dos Foguetes, eles discutem o detalhe por detalhe desse documento. É bem legal, tá? Eu recomendo. Mas... No mais é isso, que foi a semana, né, dominada aí por essa audiência. E hoje a gente veio aqui para falar sobre o caso da Elizabeth Imberger, ou a Mulher da Ilha do Meio. Caso muito interessante, né? Alguém já conhecia esse caso? Se não conhecia, cara, eu dei uma pesquisada no Spotify, eu não vi. Não tem ninguém comentando sobre isso. Na podosfera, pelo menos no agregador do Spotify, não vejo nada sobre esse caso, né? E é um caso que ele tem relação, inclusive, com a Operação Prato. Exatamente. Ele ocorreu na mesma época ali, perto ali da região, né? Em Belém ali. E é um caso que eu pelo menos, eu acho pouco material dele. Tem pouco material. Até a gente pede desculpas por alguma questão de não estar se aprofundando muito dentro de algum detalhe específico, né, do modus operandi, né, do caso ali como um todo, porque a falta de material de pesquisa dificultou um pouco o nosso trabalho. Sim. E também, Lucas, queria comentar que dentro da questão do Spotify, talvez, tá? Ele não é muito comentado, falado, porque esse caso ele traz uma divisão pro pessoal da ufologia, né? Tem ufólogos que descredibilizam esse caso por alguns fatos. Sim. E outros dão uma total credibilidade por um outro viés, por um outro olhar. Sim. Então essa divisão faz talvez com que esse caso ele não tenha muita visibilidade ou seja muito comentado pelos ufólogos como geral. Quando você tem assim pessoas assim com uma certa credibilidade no meio ufológico vindo para desacreditar o caso e até aí tá tudo bem, entendeu? Mas esse caso ele parece que a partir daí ele vai meio que caindo no esquecimento, entendeu? As pessoas vão olhando assim, o fulano já disse que é mentira, então não existe muita divulgação. Mas é como a gente sempre fala aqui no podcast, a gente vai trazer os casos para vocês e vocês analisam e façam seu julgamento, né? Assim como qualquer relato ufológico e de insólito, acho que cabe a cada um decidir no que acredita ou não, né? Exatamente. E eu gostei também que um dos vídeos que eu pesquisei, estava falando até pro Lucas agora nos bastidores, que eu fui atrás de fontes de pesquisadores que estiveram no local, né? Que conversaram com testemunhas. Como ele é um caso de 75, tem muitas testemunhas que já não são mais vivas. Mas existem os familiares dessas pessoas que conviveram com a Elizabeth. E essas pessoas dão detalhes interessantes sobre o acontecimento em si e ajudam a corroborar ainda mais a história, né? Sim. Então vamos lá, para o nosso... Vamos pro caso do dia. Elizabeth Berger, ou a mulher da Ilha do Meio. Exatamente. Esse caso ele ocorreu na década de 70, né? Na chamada Ilha do Meio, que se chamava Ilha do Meio na época, né? E acho que até hoje se chama assim. Ela fica entre a Baía do Emboraí e a Baía do Chum, no Pará. E até hoje, essa Ilha do Meio é um conjunto de ilhas que tem ali, né? E essa Ilha do Meio, ela faz parte da cidade de Augusto Correia, né? Ela... Até hoje, para chegar nela, tu passa por um caminho de mata, assim, bem difícil, né? E depois tu tem que pegar mais de 4 a 5 horas de barco.
Isso hoje. Imagina então na década de 70 como era o acesso para essa ilha, né? O que dificultava, né, Lucas, para o pessoal chegar até essa ilha, principalmente na época, é que hoje já existem, vamos supor, portos, né? Mais portos de onde tu pode sair para atingir a ilha, né? Para chegar até lá. E na época parecia que tinha só um. Então, tipo, era difícil a distância desse porto até a ilha ela era bem maior. Hoje em dia existem outros pontos que tu consegue se aproximar melhor dessa ilha. Como o Lucas falou, para tu poder chegar lá só de barco e levar ainda 4 a 5 horas, então tu imagina que é uma distância bem considerável. Né? Exatamente. E é uma ilha que, até por ser tão isolada assim, né? Ela é uma ilha que era frequentada só por pescadores, né? Alguns pescadores que moravam lá, já porque viviam da pesca, né? Então era só esse pessoal aí bem humilde mesmo, né? Trabalhador ali que trabalhava direto com o mar, né? Então, no ano de 1975, uma mulher loira, branca, de estatura um pouco baixa, assim, olhos azuis, né? Sempre lembrando que a gente avisa aqui no podcast, cuidado com os loiros de olhos azuis, né? Ela, alegando ser da Suíça, né? Uma suíça, ela chega no Pará já vindo de outras viagens pelo Brasil. Ela, inclusive, disse que o último lugar que ela tinha estado era na Bahia. E ela se dizia muito encantada com a cultura e com a geografia brasileira, né? Então ela chegou ali chegou do Pará querendo conhecer as ilhas ali no entorno, né? E ela se dizia que era desenhista de moda, né? E era divorciada, né? O passaporte dela, curiosamente, dizia que ela tinha nascido na Suíça, mas ela tinha sido naturalizada na Inglaterra e vivia em Paris. Rapaz. É uma cidadã do mundo, né? Cidadã do mundo. Então, ela mostrando esse desejo ali no Pará de conhecer as ilhas, ela conheceu um barqueiro, né? O nome do barqueiro era Marcos Olaia, ou por aí, mas o sobrenome era Olaio. É, isso aí. E esse barqueiro, ele acertou de levar ela até a Ilha do Meio, né? Pra ela dar uma olhada lá, né? E chegando lá, ela gostou muito. Gostou muito da ilha. Ela interessou muito, achou a ilha de fato. As testemunhas com quais os pesquisadores que eu tenho como fonte ali conversaram, eles dizem e eles foram até lá, né? O Heitor e o outro rapaz. Eles dizem que realmente a ilha até hoje é uma ilha belíssima, né? De areia muito branca, imagina, bem né? Arborizada, até por essa distância que ela tem do continente, que são poucas pessoas que vão lá, né? E podem até prejudicar. Um lugar bem isolado. Então você imagina que a natureza está bem preservada ali. É um lugar muito lindo. Eu acredito, eu nunca saí do Rio Grande do Sul, né? Mas eu acredito que o norte do Brasil tem lugares muito bonitos, né? Principalmente zona litorânea, assim, né? Muito bonito. Mas então, a Elizabeth, ela chegou lá, ficou muito encantada e de cara ela já comprou uma casa ali. Comprou uma casa ali, foi conversando com o pessoal e tudo, e ela começou a querer comprar a casa de todo mundo que morava ali. E o pessoal ficou um pouco reticente ao início, né? Porque aquilo ali era a vida deles, né? Era a moradia, era onde eles trabalhavam, tiravam seu sustento, sua subsistência. E ficou um pouco relutante, mas ela foi para cima. Ela ofereceu valores assim bem altos para o mercado da época, né? E dizendo a esses pescadores que eles receberiam esse valor no outro dia. Em dinheiro, né? Em dinheiro vivo. E o que, como dizia o Dom Vito Corleone, é uma proposta irrecusável, né? Imagina, né, o cara dali com a ideia de repente ir para a cidade, mudar de vida, né, com dinheiro, uma quantia boa no bolso, né? Então assim ela foi convencendo e foi comprando, né? Foi comprando os terrenos até que ela conseguiu comprar todos os terrenos que tinha ali na ilha e praticamente ela ficou com a ilha só para ela ficou de dona da ilha, né? Inclusive essas compras desse terreno, elas foram registradas em cartório, num cartório em Bragança. Exatamente, né? Isso vai muito de encontro com aquelas pessoas que alegam que isso tudo não passou de uma tal lenda urbana, né? E muitas pessoas falam que essa mulher talvez nunca tenha existido, só que o que vem, né, para corroborar com a nossa pesquisa e dos pesquisadores que estiveram lá,
é que esses terrenos eles foram registrados em cartório, né? Em nome de Elizabeth Berger. Então ela comprou realmente. Essa compra existiu, a documentação existe, assim como a documentação da Elizabeth, né? Então, essa situação pode se discutir, questão das luzes, questão de outras coisas que nós vamos falar mais adiante, mas a pessoa existiu, as compras foram feitas, então, sabe, fica de cada um analisar, né? Mas os fatos a gente está trazendo aqui. Então, a Elizabeth, já de posse da ilha, praticamente toda para si, ela, em alguns momentos, ela saía da ilha, né? E ela voltava com algumas pessoas, grupos de 12 a 20 pessoas. E como que era a aparência física dessas pessoas, Felipe? Pessoas altas, loiros, de olhos azuis. Uma peculiaridade é que elas vestiam roupas bem simples, né, Lucas? Elas vestiam roupas simples, mas os pescadores o pessoal que já estava ali, aquele pessoal que fica cuidando da vida dos outros, que estava ali, dizem que eram roupas que não pareciam da época. Da época, né? Isso que era 75, né? Era uma roupa assim era uma roupa diferente, entendeu? E além da roupa, né? E esses pescadores falavam que, olhando para aquelas pessoas, né? Eles diziam que alguma coisa era diferente neles. Exatamente. Só que eles não sabiam dizer o quê. Exatamente. Eles tinham um rosto que tinha um quê de bizarro, mas eles não sabiam precisar o que era. Era um olho muito pequeno, uma boca mais grande, eles não sabiam precisar o que era, mas eles olhavam para a pessoa e sentiam uma estranheza. Essas pessoas, né? A Elizabeth dizia para todo mundo que essas pessoas eram cientistas, né? E o pessoal dizia assim, que eles tinham aparência estranha, que eles falavam uma língua estranha que só a Elizabeth entendia, né? E essas roupas aí fora do tempo, né? À frente do tempo, praticamente, né? Aí a gente tem que entender também que era um pessoal bem humilde, né? Então, sei lá, tu chegar com um look da Europa, de Paris, onde ela morava, achar estranho, né? E era um lugar retirado também, né, Lucas? Um lugar bem retirado de pessoas muito humildes. Do Pará. Então essa questão de ser uma roupa estranha, de ser uma roupa fora do tempo, a gente tem que meio que tentar entender, né? O espírito da época, né? E o local onde isso se passou, né? Mas uma das coisas estranhas que acontecia é que essas pessoas, esses amigos cientistas, entre aspas, que iam com a Elizabeth para a ilha, eles não voltavam. Ela ia para a ilha, ela saía, ela voltava com os amigos e quando ela saía de novo, ela saía sozinha. Essas pessoas nunca mais eram vistas. Assim contam os relatos dos fofoqueiros da época, né? E a Elizabeth, ela também, assim, foi visto por nós de algumas fontes, ela pedia peixe, muito peixe, de 200 a 400 quilos, né? E é uma quantia assim que até para a quantidade de gente que estava chegando lá na ilha, é uma quantidade meio grande, assim, né? É uma carga pesada de peixe, né? O pessoal, esses pesquisadores no qual eu tive como fonte, eles conversaram com os filhos do senhor Olaio, que levava a Elizabeth de barco até lá. E essas filhas do senhor Olaio alegaram que, na verdade, esses peixes quem comprava era ele, não era ela. Porque ele tinha como forma de renda também revender peixes nas localidades próximas. Então, o que você acredita? Que ele saía para levar ela e por momentos ele passava em algum determinado local e comprava os peixes. E eu até comentando com o Lucas nos bastidores, em algum momento, daqui a pouco até ela, por ele estar fazendo esse serviço para ela, de busca e leva para cá, um pouco ela pagou, em alguns momentos pode ter pagado pelos peixes. E daqui a pouco ficou esse subentendido que quem estava comprando os peixes era ela. E não, na verdade, quem ficava com os peixes era ele para revender. São detalhes aí da história que cabe a gente dar uma analisada, uma leitura, né? Melhor, né? Uma leitura, uma interpretação, né? Vai de cada um como vê, né? Porque, né, Lucas, como tu bem mencionou, no primeiro momento se tinha que era ela que levava os 200 quilos de peixe para a ilha. E depois ninguém achava nada, né? Não achava nem espinha. Não se achava nenhum vestígio de peixe. Dos peixes. Né? Porque
tu leva o peixe cru, né? Vai ter escama, né? Quem já comeu o peixe assim pescado na hora sabe. Limpa, tira as vísceras, tira a escama. Depois de comer, sobra os ossos do peixe. Isso vai ter vai deixar um vestígio, né? Porque eu acredito que não tinha coleta de lixo na ilha, né? Então isso vai ter um vestígio. E o que se alega é que não tinha vestígio de peixe nenhum, de consumo de peixe nenhum na ilha. Isso era uma coisa estranha. Os amigos que sumiam era outra coisa estranha. E o pessoal ali que estava observando essa movimentação dela na ilha também relata que via muitas luzes estranhas no céu. Principalmente quando ela estava lá. Principalmente, não. Ela estava na ilha, não podia saber que de noite tinha luzes em cima da ilha. Eles relatam que só quando ela estava na ilha que tinha luzes na ilha. Quando ela não estava, até tem uma parte que a gente vai falar aqui mais pra frente, que ela ficou 7 meses sem aparecer na ilha e não tinha luz nenhuma. Então, bem estranho, né? Outra parte interessante, né, Lucas, que esse lance das luzes sobre a ilha já era comentado na época que ela já frequentava a ilha. E sempre quando ela vinha na cidade, disse que ela não falava nada sobre, né? Teve isso, os pesquisadores comentaram ali, que ela não comentava. Pra ela, assim, ficava como se ela soubesse, mas ela não preferia não... Ela tinha indiferença com aquelas luzes, assim, sabe? Não comentava com ninguém. Pra ela tava tudo certo. Sim. Ela não dava muito... audiência. Ela não dava muito ibope pro pessoal, né? Não se metam na minha vida, uma postura meio assim. Então, com todo esse negócio dos amigos que entravam e não saíam da ilha, luzes, esses peixes que aparentemente evaporavam, o pessoal começou a ficar meio assustado e os militares andavam ali pela região do Pará, né? Porque nessa época, o que estava acontecendo no Brasil? Estava sendo dado início à Operação Prato, a famosa Operação Prato, que aconteceu naquela mesma região. Isso. Só que ela ia daquela faixa ali de Augusto Correia, passava por Colares e ia até o Belém. Então Viseu. Toda essa região, Viseu, toda essa região estava sendo estava sendo investigada por essa questão das próprias luzes. Só que nesse caso a gente tem as luzes somente sobre a ilha. Só que na Operação Prato, que ela ganhou corpo mesmo, foi nos próximos anos. 76 e principalmente 77. 77 foi o pico. Foi o auge, né? Então já tinha essas luzes pela região e já estava sendo montada essa operação. E tinha como comandante o senhor, o capitão. Acho que na época ele era capitão. Ele era capitão. Uirangê Holanda. E então foi ele mesmo que acabou indo lá na Ilha do Meio para investigar. A Operação Prato e o capitão Uirangê Holanda, eles merecem um episódio à parte. Com certeza. Comentem aí se vocês querem um episódio sobre a Operação Prata, porque é um material gigantesco, assim, é muito extenso e demanda bastante estudo, mas acho que é um caso top 3 no Brasil. Eu vou falar, junto com Varginha e Noite Oficial dos OVNIs. É pesadíssimo, né? Tem documentação militar que vazou, é um negócio assim. Tem o próprio depoimento do Capitão Holanda, né? Sim, ele deu pro Gevaera e pro Petit. Por isso que eu digo, assim, o Uirangê e a Operação Prata, eles demandam, assim, um episódio só pra isso, entendeu? Realmente. Mas, enfim, o Uirangê acabou indo lá investigar com os militares, né? Atendendo esse apelo aí dos populares ali, do entorno, né? Porque, a princípio, suspeitou-se que ela comprou essa ilha para montar uma base de treinamento para a guerrilha comunista. Temos que ter em mente que nessa época o governo do Brasil, o Brasil era governado por militares. A gente vivia uma ditadura cívico-militar. Então, a primeira suspeita foi essa, que ela tinha comprado essa ilha e essa movimentação e senha porque ela estava fazendo treinamento para uma guerrilha comunista. Bom, eles chegaram lá e não encontraram absolutamente nada e nem ninguém. Exatamente. A ilha estava completamente vazia. Não estava Elizabeth, não tinha os amigos, não tinha peixe, não tinha nada. Não tinha arma, não tinha equipamento, não tinha nada. O único que eles acharam foi um barraco
sem nada dentro, a não ser 2 cadeiras e uma cama. Que disse que essa era a casa da Elizabeth, né? Só que não tinha nada dentro, só tinha 2 cadeiras e uma cama. Imagina, cara. Eu não sei o que é mais assustador, se tu chegar lá e não ver nada, ou se tu ver alguma coisa, entendeu? Pois é. Porque se ela passava dias, meses lá, como é que essa mulher fazia se virar lá? Não, imagina, as pessoas dizer que vai um monte de gente pra lá e tu chega lá, não tem lixo de coisa que foi comida, não tem vestígio de gente que passou lá, porque uma pessoa, ela deixa uma pegada ecológica, entendeu? De estar vivendo num lugar. Vão plantar e não tem nada. E diante desse cenário, né, de não ver nada, eles, não temos o que fazer aqui. Sim. Saíram da ilha, né? E depois de um tempo, a Elizabeth, ela voltou, né? E as luzes também voltaram, né? Lembrando que quando os militares foram lá, não tava lá, né? Então ela voltou para a ilha e as luzes voltaram também, né? Então, os moradores, o que eles fizeram? Eles chamaram a polícia dessa vez, né? A polícia então foi até a ilha, né? E eles encontraram a Elizabeth lá dessa vez, né? E ela foi levada para a delegacia para prestar um esclarecimento, né? O que tá fazendo lá, né? O que tá acontecendo? O pessoal tá dizendo aí que tá acontecendo umas coisas muito estranhas aí. E então eles investigaram a vida dela por 3 dias. Só que eles não descobriram nada nem de estranho e nem de legal. Ela não estava fazendo nada contra a lei ali. E também não viram luz, não viram amigo, não viram nada, né? Então, depois dessa investigação, a Elizabeth, ela se ausentou do Brasil por 7 meses. E nesses 7 meses ela alegou que ela teve que ir para a Europa para resolver uma questão de um parente que tinha falecido e que ela tinha herdado aí uma herança. Questão de herança, né? E ela teve que fazer esse trâmite aí, né? Então ela ficou 7 meses fora. E nesses 7 meses que ela ficou fora, não teve... O pessoal relata que estava tudo calmo na ilha. 7 meses de calmaria. A ilha voltou absolutamente ao normal. Bom, a Elizabeth, então... Você imagina que ela herdou essa herança e ela voltou com mais dinheiro. E se ela estava com mais dinheiro, o que ela quis fazer? Ela quis comprar mais terreno, né? E alguns moradores acabaram negociando com ela, né? Bom, e alguns moradores também relatam que em diversos momentos eles viam a Elizabeth caminhando nua pela ilha. E até aí tudo bem, né? Porque ela é dona da ilha, né? Então ela anda lá do jeito que ela quiser, né? E alguns também relatam que viam ela, que quando ela entrava na água da praia, ela não afundava, ela caminhava sobre a água. Esses moradores que o Lucas relata já eram os moradores curiosos, já com todo esse contexto que acontecia em volta da dona Elizabeth. Esses curiosos se aproximavam de barco até a ilha, né, Lucas? Como a ilha era muito afastada do continente, eles iam até lá praticamente, resumidamente, para pescar também, mas já para dar uma bisbilhotada na vida dela, né? É que tu imagina, né? Um lugar super isolado, assim, bem interior, assim, e um vai dizendo pro outro, viu lá, tem uma mulher na ilha lá que anda pelada, não sei o que, daí o outro veio, tu viu, eu fui lá e ela tá pelada e ela caminhou em cima da água. Sim, entendeu? Alguns achavam isso surpreendente, só que para alguns isso soava muito mal, né? E dentro de soar mal e não curtir esse contexto da Elizabeth, ela acabou sendo denunciada, né? Mais uma vez pra polícia. Sim, exatamente. Dessa vez eles, como já tinham falado com o militar, já tinham falado com a polícia, né? Então dessa vez eles chamaram a Polícia Federal. E a Elizabeth acabou sendo levada para Brasília para prestar esclarecimento. Ela foi investigada por 4 dias e adivinha, mais uma vez não encontraram nada de irregular nem ilegal nas atividades dela. Então ela volta para a ilha e tudo que acontecia de estranho quando ela está na ilha volta a acontecer de novo. As luzes, os desaparecimentos dos amigos, né?
E mais uma vez, os moradores chamam a polícia. E dessa vez ela é levada para Belém. Só que, antes de chegar na delegacia ali de Belém, eles param no mercado, que é chamado de mercado de ver-peso. E a dona Elizabeth, ela solicitou que queria ir ao banheiro. Aí os policiais disseram, tá, vamos ali, eu vou te acompanhar até a porta, eu vou ficar aguardando na porta. A Elizabeth entrou no banheiro, passou-se um tempo e ela não saiu. Passou-se mais um tempo, ela não saiu. O policial bateu na porta, tá tudo bem aí, quer uma pomada? Nada. Bateram mais uma vez, olha, a senhora tem que sair, a senhora tá sob custódia, vamos sair, nada. A senhora não sair, nós vamos ter que arrombar, a senhora sair. Eles começaram a temer que, por ter algum segredo terrível a ser revelado, ela tivesse, como é que eu vou usar a expressão aqui para não cair o vídeo do YouTube aqui, ela teria se auto-exterminado, tirado da própria vida. Então eles decidiram botar a porta abaixo. E esse banheiro, é dito que ele só tinha a porta, não tinha janela, era todo fechado. Basculante, não tinha nada. Então eles botaram a porta abaixo e não tinha ninguém lá dentro. O famoso que dele. Não tinha ninguém, ela simplesmente evaporou. O cara ficou o tempo todo, o policial na porta, ela não tinha como ter passado pela porta. E não tinha janela. Então... Esse foi um dos fatos mais curiosos sobre ela. É um negócio... Ela sumiu de lá, né? É um negócio sinistro, né? 8 meses de busca e ela simplesmente não foi encontrada, né? Mas, durante essa busca, foi encontrado o passaporte dela e se descobriu que o passaporte da dona Elizabeth era falso. Ela usava o passaporte de uma mulher polonesa que havia falecido em 1939. Olha só que curioso isso. Mais um detalhe aí bem estranho para a história da nossa mulher da Ilha do Meio, né? E, em 86, alguns anos antes, né? Ela chegou a aparecer em uma foto que foi tirada durante um terremoto em Los Angeles. Ela apareceu nessa foto ajudando uma das vítimas do terremoto e ela estava vestida de enfermeira. Aí a Interpol entrou dentro do caso e começou a dar uma busca ali pela área, mas, né, como ela é muito safa em desaparecer, ninguém pegou ela. Teve mais um evento que ela foi vista também, Lucas? Ela foi vista também na Coreia do Sul. Coreia do Sul, né? E essa foi a última vez que, pelo menos nas minhas pesquisas, que se tem notícia dela. 2001 foi? Não sei te precisar o ano agora, mas... Foi 2001, só não lembrava o local que ela foi vista a última vez. E desde então, nada mais da dona Elizabeth Kimi Berger, mulher da Ilha do Meio. Fatos que depõem contra ou depõem a favor, né? Diante de todo esse cenário da dona Elizabeth, os investigadores, né, os pesquisadores começaram a levantar hipóteses, junto também de algumas fontes policiais, né? O que levaria uma mulher sozinha, de uma tipologia física diferente de todas as pessoas daquela localidade, né? Chegar ali e ir sozinha para uma ilha, uma mulher loira, de olhos azuis, muito branca, chegar lá, não ter medo de chegar sozinha e ir para um local eu quero totalmente remoto, um local ermo, e eu quero ficar sozinha, entendeu? Uma mulher, né? Uma pessoa que, assim, né, não quero ser uma misógina aqui, mas que não tem muitas condições de se defender num local assim, isolado, assim, né? Com um local muito selvagem. E aí que entra o depoimento de algumas testemunhas levantadas pela pesquisa do Heitor. É que essas testemunhas alegavam, Lucas, que ela sabia nadar muito bem e que ela lutava muito bem. Olha só. Isso são coisas que vieram nesse trabalho que o Heitor fez recentemente. Então, tipo, aí dentro desses quesitos, uma mulher que nada muito bem, que se defende muito bem, muito inteligente, que já passou por diversos países, se dizia desenhista de moda.
o que alegam, né, dentro desse contexto? Alguns pesquisadores já levam para um lado que talvez ela fosse alguma agente, alguma espiã, porque, vamos lá, a gente nesse ano de 75, a gente vivia ainda, né, Lucas, o contexto da Guerra Fria, né? Sim. E ali próxima àquela localidade de Belém, Pará, norte do Brasil, a gente está próximo a Cuba e também, querendo ou não, um pouco mais ao sul dos Estados Unidos, né? Então, e dentro daquela região ali também já estava tendo esse início da questão da Operação Prato. Então, algumas, né, dentro de alguns detalhes assim, já estavam supondo que talvez ela fosse essa agente, não se sabe, dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia, que estava ali fazendo pesquisas e espiando alguma coisa. Os pescadores mesmo falam que os amigos dela falavam uma linguagem que só ela entendia, né? Podia ser russo, podia ser francês, podia ser inglês, né? Como eram pessoas muito humildes, né? Sim. Um idioma estrangeiro pode ser uma coisa alienígena, né? E também tem um contexto que alguns pesquisadores levantam, que já por alguns outros já é refutado, que tenta essa questão também do contexto hippie da época também, né? Sim. Essas pessoas que preferiam se isolar em locais, viver conectadas com a natureza. Viver conectada com a natureza. Então tem esse contexto hippie também, e tem esse contexto da suposta guerrilheira ou espiã. As especulações são muitas, né? Era uma guerrilheira, era uma espiã, era uma entidade da natureza, era uma emissária de seres alienígenas. Era ela mesma uma alienígena? Deixa aqui nos comentários o que você acha. O que você acredita que era essa mulher, né? E o que você achou dessa história? Deixa nos comentários, a gente quer saber. E se você tiver algum relato, também gostaríamos de ouvir. E aí, para isso, né? E aquele negócio que a gente sempre gosta de lembrar, né? Não necessariamente você tenha passado por algum... se você sabe de algum amigo, algum familiar... Tem alguém passou por uma história? Sim. Um tio, um avô, tem uma história antiga que diz que viu alguma coisa e que queira compartilhar isso conosco, vai estar aparecendo em algum lugar aqui o meu contato. O 51993 322293. E a partir de hoje, a gente tem o nosso e-mail. Isso, muito importante. Caso você que não queira gravar um áudio e mandar via ele o WhatsApp, você pode mandar ali por escrito, que a gente vai ler aqui. A gente vai ler aqui também. Que nada mais é que o e-mail é o Café com Ufologia, tudo junto, né? Café com Ufologia, @gmail.com. Estaremos com esse canal também para estar recebendo os relatos de vocês. Muito bem, você quer deixar um relato escrito, né? Tem vergonha da sua voz, ou não quer se sente confortável em falar, né? Passa o seu relato ali para nós por escrito, pelo e-mail aí, que o Felipe falou. Nós teremos um grande prazer em apresentar o seu relato aqui no canal e analisar e dar o nosso parecer. É isso aí. E lembrando, né? Estamos no YouTube, se inscrevam lá no nosso canal, deixem um like, comentem, compartilhem nossos episódios com seus amigos que você acredita que gostam do assunto, saibam que gostam do assunto. Estamos também no Spotify, nos sigam por lá também, quem curte essa plataforma, né? E não esquece de dar aquela força lá no Instagram também, nos sigam por lá também. Divulgue nosso Instagram para os seus amigos, familiares, aquelas pessoas que gostam do assunto, que você saiba. E no mais é isso aí, né? É isso aí, dê 5 estrelas no Spotify, curtam os vídeos, comentem, compartilhem, assistam todos até o final, se for do seu interesse. E se for do seu interesse, também nós ficaríamos muito honrados se você se inscrevesse no nosso canal. É verdade. Gostaríamos muito de ter você como inscrito por aqui. Porque conforme, né, Lucas, a gente vai ganhando inscritos e views, o canal vai crescendo, o YouTube vai distribuindo nossos vídeos, né? Para pessoas que a gente já está recebendo, né, Lucas? O Lucas disse que viu ali, pessoas que... Inclusive, a gente recebeu um comentário ali de uma pessoa que falou assim por cima de um acontecimento que ela teve um avistamento. Você que deixou o comentário, se quiser passar um relato detalhado de como foi essa experiência que aconteceu com você, manda para nós pelos canais aqui que a gente já divulgou. É isso aí. Então, no mais é isso. Pô, meus óculos estão embaçando ali, cara. Parece que eu tô com 2 olhos ali.
Vou fazer, ó, a despedida vai ser sem óculos, porque tá feio o negócio. Então, pessoal, é isso. Um abraço aí para todos que nos ajudam a continuar, dão força, dão feedback. Que a gente tem isso também diariamente, semanalmente. Sempre vem alguém que fala, boa, gostei do episódio, gostei desse caso, por isso. A gente fica muito feliz. Isso é muito legal, é isso que a gente quer, o feedback. Entendeu? Nos dá força para a gente continuar e buscar trazer mais episódios que a gente acredita que vocês vão achar também interessantes para a gente possa trazer e discutir junto com vocês. Exatamente. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Um abraço e até mais. Valeu! Valeu!